A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro. Tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Rio de Janeiro, também em Campo Grande, Rio de Janeiro. E tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e sua esposa missionária Nájila Fernandes. Nós estamos aqui nesse canal, meus irmãos, para trazer uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, que tem como revista, que tem como material base a revista trimestral da editora Betel. E nesse terceiro trimestre de 2026, nós estamos falando sobre o livro de Provérbios. E hoje, meus irmãos, nós faremos a pré-aula da lição de número 6. O nosso objetivo aqui é trazer algumas informações para que nossos professores, junto com seus conhecimentos e com o auxílio do Espírito Santo, possa dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos. Hoje falaremos sobre a lição de número 6, que vai falar sobre a bênção da generosidade. Quando o coração aberto atrai o favor de Deus. Então, você que está chegando a primeira vez, seja muito bem-vindo, compartilha, curte, nos siga aí no canal, fique à vontade, participe conosco. Se você quiser, busque no site da editora Betel uma forma de você adquirir a sua revista, para que você também possa fazer as anotações, participar conosco. E essa revista, esse material, foi elaborado pelo nosso bispo Abner Ferreira e tem muito nos abençoado nesse trimestre. E a lição de hoje é a lição da bênção da generosidade. Aqui atrai o coração aberto, atrai as bênçãos do Senhor. Essa é a lição de hoje. Vamos aqui, meu irmão, destacar o primeiro ponto para os nossos alunos que eu gostaria de falar para os irmãos, é que generosidade aqui não se resume apenas à contribuição financeira, não se resume apenas à doação de alimentos. Generosidade que atrai a bênção de Deus, o coração aberto, é quando nós somos generosos no amplo aspecto da palavra, com as nossas habilidades, com os nossos tempos, com os nossos recursos financeiros. Tudo isso faz parte. Então, o coração generoso, ele abraça todas essas vertentes, ele ajuda aquele que é necessitado em todas as situações, e não só com dinheiro ou com alimentos ou essas coisas assim, coisas materiais, mas às vezes você ajudar alguém em oração, às vezes você ajudar alguém abraçando, cuidando das emoções, às vezes você ajudar alguém com as suas habilidades. Você é um pedreiro, você é um eletricista, você é um médico, você é um advogado, e aí você faz uma causa grátis para a pessoa, aí você faz uma obra na casa da pessoa que está necessitando, e aquilo ali é uma forma generosa de abençoar também, e não é só com dinheiro, e não é só com recurso de alimento, essas coisas. Então, a generosidade é uma flor com várias pétalas, meu irmão. Então, cada parte, cada pétala é uma parte que nós podemos ajudar. Então, destaque isso para o seu aluno. E o segundo ponto, dentro desse raciocínio de generosidade, é entender que o coração generoso, ele busca conhecer as necessidades do outro para ajudar. O coração da pessoa generosa, ela não dá, ela não faz somente quando é buscado, quando alguém pede. Não, o generoso, ele investiga, ele procura saber, e aí ele ajuda antes mesmo de ser pedido. Por isso a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o quê? O socorro bem presente na hora da angústia. Socorro bem presente é aquele que chega antes mesmo de você pedir. Então nós precisamos ser espelhos de Deus e socorrer nossos irmãos em ambos aspectos, independente de ser pedido. Somente ao saber
que a pessoa está em necessidade, ao perceber algo diferente, a gente ajuda, a gente procura socorrer ou fazer com que outras pessoas socorram quando nós não podemos, mas temos acesso a outras pessoas que podem. Então a gente faz essa ponte para socorrer as pessoas. Então preste atenção como é mais amplo, destaque isso para o seu aluno, como é muito mais amplo ser generoso do que simplesmente dar um dinheiro, dar uma esmola ou dar uma cesta básica quando é pedido. Isso é a generosidade que atrai, que chama a atenção de Deus, é essa que eu falei, que é bem mais ampla e que se interessa em saber a necessidade mesmo antes de ser pedido. Então destaque aí para o seu aluno. Aí textual, o nosso comentarista traz Provérbios 22, 9, né? Então vai dizer: o que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Então destaque aí essa relação direta da bênção de Deus com aquele que doa, com aquele que dá. Por isso a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então destaque aí para o seu aluno. Verdade aplicada, a generosidade é uma virtude que agrada a Deus e favorece ao próximo. Texto de referência, Provérbios capítulo 11, verso 12, 17, 20, 25, 26 e o 27. Então, esse é a parte introdutória da nossa lição e a gente aprende que a generosidade expressa um coração obediente à palavra. Foi Jesus que disse que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, tudo aquilo que a gente gostaria que alguém fizesse por nós, o coração generoso, ele vai fazer pela outra pessoa. Então, destaque aí para o seu aluno que isso, ser generoso, é ser obediente, é expressar o segundo mandamento, que é amar o próximo como a nós mesmos. Destaque para o seu aluno. Capítulo 1, a bênção da generosidade, né? Então, a gente percebe uma relação direta que quando nós somos generosos, Deus nos abençoa. Mas muito mais do que ganhar bênçãos aqui na terra, né? A gente vai ter bênçãos espirituais, né? Porque quando a gente doa para um pobre, ajuda um necessitado, a Bíblia diz que nós estamos emprestando a Deus. E você imagina, Deus é espírito, meu. Deus é dono de todas as coisas. E você imagina emprestar a Deus quando Ele paga, porque Deus não fica em dívida. Deus não deve nada a ninguém. Então, quando Ele vai pagar esse empréstimo que nós fizemos, aí você vê que Ele nos abençoa em todas as áreas. Porque Ele é espírito, Ele é dono de todas as coisas, então Ele nos abençoa nas áreas espirituais, nas áreas emocionais, nas áreas físicas, Ele nos abençoa com muito mais coisa do que nós demos. Por isso, investir, a generosidade é o melhor investimento para você receber bênçãos do céu, bênçãos de Deus, em áreas que muitas das vezes você não ajudou. Não é uma bênção direta. Eu dei comida, Deus me dá comida. Eu dei água, Deus vai me dar água. Não, mesmo. É muito mais amplo. Você socorre alguém com uma coisa simples. Deus vê o seu coração generoso e te abençoa no físico, te abençoa no emocional, te abençoa no espiritual. Te dá muito mais do que você emprestou. Porque o nosso Deus é grandioso em abençoar. Deus é Deus de fartura. Deus é Deus de portas abertas. Deus é Deus de comportas escancaradas. Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, meu. Então nós precisamos entender que é um investimento quando nós ajudamos ao próximo. É um privilégio. Você precisa entender isso, meu. É um privilégio você ter a oportunidade de ajudar alguém, descobrir a necessidade de alguém e poder ajudar, poder socorrer. Aquela pessoa é abençoada e você recebe muito mais também, porque Deus vê todas as coisas, meu.
Deus sonda os corações, Deus não perde nada, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor Jesus, tudo Ele vê. Então, quando você ajudar, lembre-se disso, você está emprestando a Deus, você está tendo um privilégio de socorrer alguém, e na hora certa Deus vai te socorrer também, porque Ele não é injusto para não lembrar daquilo que a gente faz, meu irmão. Então, destaque aí para o seu aluno. O generoso, meu irmão, ele prospera. Por quê? Porque Deus vê e abençoa muito mais, como eu falei. Nós somos apenas mordomos, meu irmão. Se você é um bom mordomo, o que vai acontecer? O dono da casa vai te colocar sobre mais responsabilidade, vai te dar mais coisas na tua mão para você ter a mordomia com mais objetos, com mais recursos. Entende isso? Então, se você é um bom mordomo e você consegue ter generosidade tendo 10, Deus vai te dar 1000 para que você tenha mais generosidade para alcançar mais pessoas com 1000. Entende? Deus observa a sua mordomia. Se Ele te deu o que você tem, você consegue ajudar algumas pessoas, Deus vai te dar muito mais para você ajudar muito mais pessoas. Essa é a mordomia. Então, se o dono da casa, ele tem um bom mordomo, mas ele tem 3 casas, ele bota esse mordomo para ser mordomo nas 3 casas, cuidar disso, cuidar daquilo. Foi assim que o Potifar fez com José. Quando ele viu que José era um bom mordomo, que José era um bom gerente ali, o que ele fez? Viu que José cuidava dos servos, abençoava as pessoas. O que Potifar fez? Botou a casa inteira na mão dele, porque sabia que ele ia gerir bem. A Bíblia diz que Potifar não sabia nem mais nada da casa dele, nem quanto que gastava. Tudo estava na mão do José, meu irmão, porque Potifar viu que José sabia a mordomia, que sabia cuidar dos servos, cuidar da casa, tinha generosidade, era uma pessoa que sabia doar, que sabia controlar, que sabia gerir. Aí o que aconteceu? Ele deu mais coisas para José. A mesma coisa com Deus. Nós somos abençoados, generoso prospera. Vale a pena ser generoso. Preste atenção nisso, meu. Deus não é injusto para esquecer aquilo que nós fazemos. Na hora certa Ele vai retribuir. Por isso Eclesiastes vai dizer: lança o teu pão sobre as águas, quando muito você vai receber. Quando passar muito tempo, na hora certa, aquilo traz o retorno que às vezes você nem lembra. Ser generoso é um privilégio, prospera, abençoa, Deus agrada. Então, destaque isso para o seu aluno. Fale, desperte esse sentimento para que ele procure saber mais pessoas que estão necessitadas, quem precisa de um abraço, quem precisa de dinheiro, quem precisa de um alimento, quem precisa de um emprego, quem precisa de uma visita, quem precisa de um remédio. A gente é generoso, meu irmão, a gente reparte, a gente busca saber a necessidade, é muito mais amplo, e é esse coração que Deus vê, e é esse coração que Deus atrai. Não adianta fazer com hipocrisia, não adianta fazer por interesse, por barganha, porque Deus conhece. Você precisa amar com generosidade aquele que nem muitas das vezes não vai poder te dar de volta. Então, destaque aí para o seu aluno. A generosidade dos convertidos faz parte do cristão convertido, ele ser generoso. Quando você se converte, o seu bolso se converte, você se converte, as suas coisas se convertem, tudo que está nas suas mãos servem a Deus. Se por acaso tem alguma área que não se converteu, tem que se converter mesmo, e principalmente o bolso. Por isso, Jesus vai dizer, não dá para servir a Deus e a Mamão, né? Então, Mamão é justamente o Deus do dinheiro, é o Deus da avareza, das coisas. Então, Jesus compara essa avareza, essa cobiça, esse egoísmo a um Deus. Então ele está dizendo, ou você se converte ao Senhor e quebra
esse altar a Mamon, ou você não vai conseguir chegar ao reino dos céus, meu irmão. Quantas pessoas vai para a igreja, mas não são generosas, não procura saber, não é mordomo, não reparte nada do que tem para poder ajudar alguém, meu irmão. Preste atenção nisso. Nós precisamos entender essa situação, precisamos abrir mão. Por isso João Batista vai falar, e é muito, muito importante destacar essa passagem aqui. A Bíblia diz que houve, a Bíblia mostra que houve um período interbíblico entre o final do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Um período onde Deus não falou com ninguém, onde Deus não usou ninguém, onde não se levantou profeta, nada aconteceu nesse período. E a Bíblia diz, e os estudiosos dizem, foi por volta de 400 anos. E quando Deus voltou a falar, foi através do profeta João Batista. E olha a pregação que Deus vai trazer para ele, para começar a falar de novo com o ser humano, com a humanidade. Vai dizer o quê? Para se arrepender, Essa era a pregação dele. Se arrependa, e diz João Batista, quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhum. Quem tiver alimento, faça da mesma maneira. Olha a pregação que veio depois, quando Deus resolveu voltar a falar. Olha o tópico da pregação: arrependimento dos pecados e generosidade, meu irmão. Conversão e atuação como cristão. Generosidade, vai dizer, não roube. Você que tem um soldo, se contente com o seu soldo. Você que tem 2 túnicas, reparta uma. Você que tem alimento, reparta o alimento. Olha a pregação que Deus traz na boca de João Batista, 400 anos depois. O início, novamente, um novo ciclo, um novo testamento foi aberto, e olha o início do Novo Testamento, o que vai trazer? Generosidade, ajuda, misericórdia, dar a mão ao próximo. Olha só que coisa. Destaque isso para o seu aluno, isso aqui é muito importante. Véio. Então você vê como Deus importa com a generosidade, como Deus se importa com a bênção, como Deus se importa que nós cuidemos um dos outros e nós amemos. Você vê que ele fecha lá Malaquias reclamando das pessoas que não ajudavam as viúvas, que não ajudavam os órfãos, que roubavam a Deus no dízimo e na oferta. Então você vê como que Deus fecha o Antigo Testamento falando sobre a generosidade, sobre a ausência da generosidade, e abre o Novo Testamento falando de generosidade de novo, meu irmão. Preste bem atenção nisso, como isso aí é importante e precisa fazer parte do coração convertido. Olha isso que nós estamos falando aqui. Você precisa ter um coração generoso, assim como Deus é generoso. Precisa buscar saber, ajudar as pessoas, não somente quando é pedido. Temos que ter esse interesse de saber o que podemos ajudar o próximo, observar o semblante, a situação, perguntar se está precisando de alguma coisa, chegar ali com uma bênção inesperada. Temos que ter esse interesse. É isso que Deus está olhando, procurando por nós, pelo nosso coração generoso. Isso traz bênção, porque, meu irmão, repartir com quem tem não é generosidade, é interesse. Só fazer o bem a quem pode te retribuir com outras coisas, isso não é generosidade, isso é interesse. Nós fomos chamados para fazer a diferença na vida de alguém. Nós fomos chamados para impactar alguém quando aquela pessoa não tem como nos ajudar. Destaque aí para o seu aluno. Aí no capítulo 2, Deus usa os generosos. Deus abençoa os generosos, Deus prospera os generosos, e Deus usa o generoso para poder ser bênção na vida de alguém. Meu irmão, destaque isso para o seu aluno. Já pensou que privilégio é
você ser resposta de oração para alguém? Imagina, meu irmão, alguém amanhecendo o dia e clamando: Senhor, envia alguém para me ajudar a pagar essa conta de luz. E você, na sua casa, pensa nessa pessoa e diz: vou ligar para saber se está passando por uma necessidade. E aí, minha irmã, como é que tá? E a irmã diz: olha, estou bem, mas estou precisando de uma luz aqui. Aí você diz: está comigo, eu pago. Você foi a resposta de oração para aquela pessoa. É um privilégio, meu. Mas tem que ter o interesse, tem que ter o coração grato. Saber que quanto mais eu abençoo, mais Deus me dá. É o mesmo princípio da multiplicação do pão, meu irmão. O que aconteceu? A multiplicação veio a partir de 5 pães e 2 peixinhos. O que acontecia? Ele cortava o pão e o pão crescia de novo. Ele cortava o peixe e o peixe crescia de novo. E assim foi indo, alimentou aquelas 5.000 pessoas e ainda sobrou 12 cestos. Então, o que acontece? Quanto mais eu dou, mais eu tenho. Quanto mais eu dou, mais eu tenho. Quando eu dou, não falta, sobra. Essa é a matemática do céu. O problema é que a gente fica pensando: eu tenho 5, se eu der 2, fico só com 3. Matemática de Deus não é assim. Eu dou 5 e ele mantém meus 5 e ainda traz mais, porque ele faz crescer de novo, meu irmão. Esse é o diferencial. Esse é que a gente precisa entender. Essa é a matemática de Deus, meu irmão. Deus não é banco, Deus não pensa como os banqueiros que cobram juro, que dá com interesse para ganhar mais. Ele te empresta 1.000 e ganha 8.000 em cima das suas costas, meu. Deus não faz isso. Deus abençoa com amor, com generosidade. Então aquele que entende isso, que é convertido, Deus usa para ser resposta na vida de alguém, e ele recebe bênçãos muito maiores na vida dele também, medida sacudida, recalcada, transbordante, meu irmão. É isso que a gente precisa entender. Então o generoso será abençoado. O bondoso será abençoado porque reparte seu alimento com os pobres. É isso aqui, destaque para o seu aluno. Quando a gente reparte com quem tem, meu irmão, é interesse. Por quê? Porque eu vou dar, ela tem lá para me dar também. Fica uma troca. Isso não é generosidade. Isso aí é só juntar, é só trocar. Um entrega uma parte, o outro entrega a outra e fica tudo certo. Faz parte também. Mas o que nós estamos fazendo aqui é de generosidade para quem não tem como nos retornar. E é ser generoso com tudo que nós temos. E aqui, meu irmão, preste bem atenção, traz esse exemplo para o seu aluno, o exemplo de Ruth, meu irmão. Essa mulher fez o extraordinário, ela foi generosa em todos os aspectos. Ela abriu mão de tudo para abençoar Noemi, que não tinha um vintém para retornar nada para ela. Ruth abriu mão da sua vida sentimental, abriu mão da sua vida familiar, abriu mão da sua nação, abriu mão dos seus deuses, abriu mão de tudo que ela tinha lá na terra de Moabe, para ficar com Noemi, que não tinha nada para restaurar ela, para restituir ela, para ir para uma nação que ela nunca viu, que ninguém gostava nem de estrangeiro. Tudo isso para ser generosa e ajudar aquela que não tinha nada. E a Bíblia diz, meu irmão, que ela foi extremamente abençoada por Deus. Deus converteu, Deus assumiu ela como serva. Ela ficou sendo serva do Deus vivo. Deus aceitou ela na nação de Israel. Deus aceitou o sacrifício, a generosidade de Ruth de tal forma que colocou uma moabita, meu irmão, dentro da genealogia de Cristo. E a moabita, Deus disse para Moisés que moabita não habitariam dentro da congregação do justo, meu irmão. E Deus abençoou, permitiu Ruth, que não era israelita, entrar na congregação e ainda fazer parte da genealogia do Filho do Deus vivo,
Só por causa da generosidade dela, o coração de Ruth abriu a porta para ela alcançar a salvação, alcançar a sua vida e ficar na vida, na história do Messias, meu irmão. Olha que coisa! Deus restaurou, Deus reverteu uma perdição na vida de Ruth por causa da generosidade dela com Noemi. Porque não tinha nada, Noemi estava acabada, era uma senhora sem filhos, viúva, sem dinheiro, numa terra estranha. E a Ruth disse: olha, eu estou contigo, aonde tu for eu vou, aonde tu estiver eu estou, quando tu morrer eu morro, que onde tu cair eu caio, eu estou contigo até o final. Isso é ser generoso, meu irmão. É abrir mão, é renunciar para ajudar quem não tem como te retribuir. Mas o Deus do céu, que tem todas as coisas, pode retribuir na hora certa. E foi isso que Deus fez. E restaurou a história de Ruth. Tudo que ela abriu mão para ajudar Noemi, o Senhor deu em dobro na mão dela, meu irmão. Deus deu novamente vida sentimental, Deus deu filho novamente, Deus deu casa, Deus deu alimento, Deus deu restituição e ainda deu a salvação para ela que ela nem poderia ter, porque era ela de uma terra que o próprio Deus falou que não podia habitar em Israel. Olha que coisa, meu irmão. A generosidade mudou a história na vida de Ruth, porque teve o coração que agradou ao Senhor. Trouxe salvação, mudou a história, transformou a vida de Ruth. Então, esse generoso será abençoado. Lembre-se disso, destaque aí para os seus alunos. Então, sendo usados por Deus, meu irmão, o generoso é usado por Deus para abençoar outras vidas. Ele tem interesse em ajudar, ele procura saber as necessidades, e mesmo que não seja pedido, ele ajuda, ele abençoa, como nós falamos aqui de Ruth, e no Novo Testamento Jesus traz justamente uma parábola falando sobre isso, que é quem? O bom samaritano mesmo. O homem passa, vê o outro, é ele que vê, não é um homem que apanhou dos bandidos, que foi assaltado, que levanta a mão e fala: me ajuda aqui, por favor. Não, é o bom samaritano que passa e se compadece e vê. E ali ele gasta tempo, ali ele gasta recurso, ali ele abençoa, ali ele ajuda, coloca o homem no seu próprio cavalo, leva para a hospedaria, cuida de todas as necessidades até aquele homem poder se levantar novamente e caminhar sozinho. Esse é o generoso. O generoso cuida de todas as necessidades do necessitado até o momento que o necessitado consiga viver com as suas próprias pernas. Sabe o que é isso, meu? É sustento continuamente até o outro poder se levantar sozinho. Sabe o que acontece muitas das vezes? A gente até ajuda uma vez. Quando o pedido chega, quando a coisa acontece ali na fase aguda, a gente até ajuda. Mas e depois, meu irmão? Você acha que a fome é só por um dia? Você acha que a conta de luz é só por um mês que tem que pagar? Então precisamos prestar atenção nisso. Esse homem, ele foi usado por Deus para ajudar o outro a se levantar novamente. Você precisa ajudar até o outro conseguir andar com as suas próprias pernas. Isso é o generoso. Esse é aquele exemplo que Jesus deu. E aí, os crentes, o levita e o sacerdote passaram longe mesmo, não quiseram se comprometer. Mas Provérbio vai ensinar que nós não devemos nos esconder do nosso próximo. E isso aí é que muitas das vezes a gente faz dentro da igreja. Aquele irmãozinho que você sabe que tem a necessidade, você até passa longe, não dá nem a paz do Senhor para não se comprometer e a pessoa pedir alguma coisa. A gente finge que não vê, a gente vira o rosto. Isso não agrada o coração de Deus. Porque o generoso, ele procura saber, antes mesmo de ser pedido, o que aquela pessoa
tem necessidade. Será mesmo que a gente faz isso? Será que você chega com seu carro na igreja, tá sozinho? Um carro, meu irmão, cabem 5 adultos. E aí o que acontece? Tem uma pessoa só dirigindo, 4 vagas. E às vezes na igreja tem um monte de idosos, um monte de pessoa lá indo para casa sozinha, andando, e a pessoa não é capaz de procurar saber se tem alguém que não tem como ir, que está sem transporte, para ele usar as 4 vagas que ele tem e abençoar alguém para chegar em casa com mais tranquilidade. Coisas simples mesmo, que fazem a diferença na vida de alguém. Então, nós precisamos ser esse crente aqui, o bom samaritano, que se interessa em saber a necessidade do outro. Destaque aí para o seu aluno. A generosidade é uma expressão de amor ao próximo. Deus conhece o nosso coração e observa a disposição com que servimos ao próximo. Aqui é o ponto. Se nós entendêssemos, que cada boa ação que fazemos com um coração generoso é uma semente plantada no reino dos céus, que vai ser regada por Deus e vai ser entregue à colheita pelo próprio Senhor nas tuas mãos, você procuraria mais pessoas para ajudar. Esse é o grande diferencial. Quando nós entendemos que isso aqui é expressar na prática o mandamento, ter interesse, ajudar, é uma semente. Aquela pessoa não vai ter como te recompensar na hora, mas sementes não são colhidas na hora, meu irmão. Quando você menos espera, ela brota e vem abençoar a sua vida com muito mais. Se você plantar uma semente de café, vai nascer um pé de café. Quantas sementes de café você vai receber? Você plantou uma só. Quando aquela árvore cresce, ela dá um monte a mais. A multiplicação é incontável. Uma semente gera 1 milhão de sementes. Entendeu isso? Mas não é na hora, meu irmão. Tem que regar, tem que esperar. E a gente faz para Deus abençoar, o nosso coração disposto a ajudar. Não é pelo interesse, vou te ajudar agora que amanhã ele vai me dar. Não, foi o que a Ruth fez. Ela ajudou, ela plantou a Noemi, mas não tinha nada que pudesse Noemi dar a ela. Nada mesmo. A própria Noemi disse: eu não tenho como casar de novo, ter filho, ele ficar grande para casar com você, Ruth. Volta para tua casa. Ela disse: não, eu vou te abençoar nas tuas necessidades, eu vou contigo, independente do que aconteça. Quando ela chega lá em Israel, na cidade, o que acontece? O Boaz, ele vai descobrir o que ela fez pela sua sogra. E isso aí é que vai gerar as bênçãos dele, dar a espiga dele, dar a água. Não foi pelo interesse no aspecto físico dela, como muitas pessoas acham. Ele deu porque ela era bonitinha, era nova, e ele tinha interesse dela. Não, a Bíblia diz que ele vai falar para ela: eu ouvi o que você fez pela sua sogra Noemi, bendita, abençoada seja tu. Faz o seguinte, pega o que você quiser. Eu já dei ordem aos funcionários para amarrar aqui as espigas de milho para você levar para você e para sua sogra. Aquilo ali mesmo, as boas ações de Ruth chegaram ao conhecimento de Boaz, e essas boas ações geraram uma recompensa. É a mesma coisa com Deus, né? Isso aqui é um tipo do que Deus faz conosco. Chega o conhecimento do Senhor, o teu coração disposto a ajudar. E o Senhor se agrada e diz: agora eu vou ajudar, vou pagar esse empréstimo que ele me fez, com muito mais do que ele deu, meu irmão. Essa é a receita. A generosidade é uma expressão do amor ao próximo. Deus é amor, meu irmão. E ele se agrada de quem vive no amor como ele. E ele vê o seu coração e prospera. No capítulo 3, nós fomos chamados à generosidade.
Ó, o generoso Deus abençoa, o generoso Deus prospera, o generoso Deus usa para abençoar alguém e todos nós fomos chamados a ser generosos. Aí muita gente diz, eu não tenho chamado para cantar, eu não tenho chamado para pregar, eu não tenho chamado para ser ministeriável, eu não tenho cargo. Aí Deus está falando, eu já te chamei para ser generoso. Olha que coisa, meu. Para te chamei para abençoar, eu te chamei para abençoar, para amar o próximo, servir ao próximo, ser mordomo do próximo. E aí se você tem, meu irmão, você dá ao pobre e você não vai ter perda, porque ele vai te prosperar. Provérbios 28, 27 vai nos dizer que quem dá ao pobre não terá necessidade, ou seja, não há perdas em ofertar ao necessitado. Olha aí, meu. Depois o apóstolo João vai dizer, né, que quem pois estiver bem no mundo, olha só, e vendo seu irmão necessitado, e lhe cerrar as entranhas, como estará nele a caridade de Deus? Como estará a presença de Deus se você tem e fecha a porta na cara do teu irmão? Olha ele dizendo aqui, se você veio ao seu conhecimento que o irmão tem necessidade e você tem como suprir e não fazer, Deus não está em você. Por isso a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, está pecando, meu irmão. E a gente não pode entrar no céu vivendo no pecado. Destaque isso para o seu aluno. Às vezes a pessoa diz, mas eu não vivo no pecado, eu não adultero, eu não roubo. Mas se você fecha a porta, você pode fazer o bem e não faz, você está vivendo no pecado também. E isso aqui fecha a porta do céu para nós. Por isso Jesus vai dizer, tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, tive doente, não me visitaste. Olha aí, está cobrando quem? A ausência da generosidade. O que está fechando a porta do céu para essas pessoas, meu irmão? Justamente a falta de boas obras, a falta de generosidade, a falta de abrir mão, a falta de ter o amor ao próximo para ter o amor de Deus. Porque ele vai dizer, quando tu faz isso ao teu irmão, não está fazendo por ele não, tu está fazendo por mim, que sou o Senhor, dono dele, que fiz. Né? Por isso ele vai dizer, quando fizeste isso, fizeste a mim, me deste fome. Aí a pessoa vai dizer, mas quando, Senhor? Quando que eu te vi com fome e te dei comida? Quando que eu te vi com sede? Aí ele vai dizer, quando tu fez isso aos teus irmãos, aos teus pequeninos, quando tu fez para ele, estava fazendo para mim. E por causa disso, entra no reino do meu Pai, bendito do meu Pai. Entra no reino que já está preparado desde antes da fundação do mundo. Olha a forma, o critério que Deus usou para poder permitir a entrada no céu foi você fazer boas obras, amar ao próximo. Aí a pessoa diz, mas é só fazer boa obra, todo mundo faz. Não, meu irmão, claro que não. Tem que ter a fé em Cristo, tem que viver em obediência a Cristo. Mas a boa obra é a expressão na prática que você se converteu. A boa obra é a expressão na prática da sua fé em Cristo, de você cumprir os mandamentos. Não são as obras que nos levam para o céu, não são as obras que me trazem a salvação, mas a salvação, ela é expressa em boas obras. Destaque, hein, para o seu aluno. O justo demonstra generosidade. O provérbio vai dizer que o justo se interessa pelos direitos dos pobres, mas o perverso não se importa com essas coisas. Olha aí, o justo se preocupa com o direito dos pobres. Ou seja, como eu falei lá no início, não é só necessidade física de alimento, de dinheiro, são as necessidades, o direito, né, a você querer ajudar o próximo. O justo se preocupa com essas coisas. Qual foi a última vez, meu irmão, que você teve interesse de ir lá na igreja, no serviço social da igreja, e perguntar quais são as famílias que pegam cesta básica?
Quais são as famílias? Você ir lá descobrir e poder abençoar com outra coisa. Porque se eles pegam cesta básica, é porque estão com alguma necessidade financeira. E aí você ir lá e abençoar. E aí você ir lá e levar um bujão de gás, levar um dinheiro para pagar uma conta de luz, conta de água. Você ter o interesse, meu, de procurar. Quem são os irmãos que não tem como vir à igreja porque não conseguem ter transporte? Eu vou lá buscar. Olha o que ele está dizendo. O justo se preocupa com a necessidade dos pobres em todos os aspectos, meu. Ele procura saber quem necessita, quem precisa, o que eu posso fazer, como é que dá para eu ajudar, como eu posso surpreender essa pessoa com uma boa ação, chamar para uma festa, chamar para uma reunião, não sei mesmo. Mas o justo, ele procura saber o que o outro precisa. Qual foi a última vez? Pergunte isso para os seus alunos, meu. Qual foi a última vez que você procurou saber se alguém precisa de alguma coisa? Nós somos automáticos, nós vivemos no piloto automático, vai para a igreja, volta para a igreja, não sabemos de nada do outro, mas se for fofoca, todo mundo quer saber. Ah, fulano separou, o que houve? Foi traído? Traiu? O que houve que fulano não apareceu? Tudo a gente quer saber para poder conhecer a vida dos outros e não ajuda em nada. Mas as necessidades ninguém procura saber. O que houve? Cadê esse irmão? Ele tem o dinheiro para comprar o remédio? Às vezes você sabe, fulana está no hospital, teve um AVC, teve isso, teve aquilo. Aí você já sabe que aquela pessoa é simples, humilde. Se ela teve uma doença, a necessidade dela aumentou muito mais. E aí a pessoa vai, ora ali, Deus abençoa, cura a nossa irmã e larga para lá. E aí, meu, o remédio dela? O transporte agora, que teve problema, que está com mais necessidade. Você procura saber o que precisa mais? Não. Então, precisamos entender que o convertido, ele tem esse interesse. O justo, ele tem esse interesse. E o perverso? O perverso não se importa com essas coisas. E aí, nós somos justos ou somos perversos? É isso que a gente precisa ver. Quando você é indiferente, a Bíblia te chama de perverso. E às vezes a gente vai para lá e diz, não, eu sou crente, eu sou justo, né? Estou com Jesus. E a Bíblia diz, se você não se importa com a necessidade do irmão, o justo se preocupa com os direitos do pobre. Mas o perverso não se importa com essas coisas. A indiferença gera pecado. A indiferença nos afasta das mãos do Senhor. Preste bem atenção nisso. E tópico 3.3, para nós terminar, a generosidade é um atributo dos discípulos de Cristo, meu irmão. Não dá para ser crente se não ajuda. É o que o João falou. Se você fecha, meu irmão, se você vira a cara para o pobre, se você cerra os seus bens para não ajudar, Deus não está em você, a caridade de Deus não está em você, e não tem como ser salva se Deus não está conosco. Se nós não conseguimos refletir o amor de Deus, lembre-se disso, nós precisamos ter esse interesse, faz parte do cristão. Não adianta você querer ser crente se você não socorre, não ajuda, se você é indiferente, está faltando uma coisa, precisa se converter ainda. É um atributo, faz parte, é uma característica do cristão ser generoso, assim como o Senhor Jesus era. Então, era, é e continuará sendo. Então, preste atenção nisso. Jesus se esvaziou da sua glória, deixou tudo que ele tinha no céu para vir nessa terra, sofrer por nós e morrer na cruz para nos salvar. Esse amor sacrificial de abrir mão para abençoar o outro, é isso que caracteriza o cristão. Preste bem atenção nisso. Então, que Deus te abençoe, que você tenha uma aula extraordinária na presença do Senhor e até a próxima videoaula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.